E em meio à aversão a risco ao redor do mundo, o Brasil pode ter um dia positivo em suas bolsas. Hoje a gente tem várias coisas para tratar. Vou tentar ser o mais conciso possível e endereçar cada assunto que é importante no cenário atual. Primeiro, sobre a guerra e como isso afeta o petróleo. Depois, sobre a elevação de crédito do Brasil. E para finalizar, a gente vê como que estão se comportando os mercados ao redor do mundo hoje. Então, para começar, petróleo. A gente tem o petróleo subindo quase 3% hoje, voltando à casa dos $75. Obviamente, isso em resposta ao medo com relação à parte da oferta que pode ser afetada com essa guerra sendo escalada entre Irã e Israel. Para começar, o output, a produção de petróleo do Irã é significante e é uma das top 10 do mundo. Olha ele aqui, só para ter uma ideia, ele é quase 4% da produção total do mundo. As exportações de petróleo do Irã representam mais ou menos 2% e tem sido muito volátil, muito por conta de sanções que os Estados Unidos já vinham fazendo em cima do país. Outra coisa interessante que essa reportagem traz é, um especialista em petróleo, especialista em energia, ele não acredita que as reservas iranianas vão ser atingidas porque o Israel quer evitar que cause algum problema lá com os Estados Unidos. Enfim, ano de eleição dos Estados Unidos, segundo ele acredita que a administração do Biden quer manter o preço do petróleo baixo. São pontos de vista interessantes. E nesse tema de petróleo, o Brasil é extremamente ligado a commodities e Petrobras é o nosso maior peso aqui no índice, então isso deve fazer com que a nossa bolsa ande. Simples assim. Agora passando para o segundo tema mais relevante do dia, Moody's eleva a nota e Brasil fica próximo a grau de investimento. Ou seja, se a gente já tinha um fluxo de commodities, petróleo subindo, o que seria bom para Petrobras, por exemplo, que é um peso relevante na nossa bolsa, essa notícia definitivamente é boa. A gente tem vários especialistas dando opiniões sobre esse assunto e são várias opiniões super válidas. Mas o fato é que a gente passou aqui da BA2 para BA1 e a gente está quase nesse grau de investimento, na escala da Moody's. E só essa elevação é uma notícia positiva para o Brasil. Tanto que se você pegar nos últimos minutos de ontem, o Ibovespa que fecha às 5 horas, ele, se você olhar aqui, essa última barra é de queda. Índice futuro, mercado futuro que fecha às 6h30, você vê como ele fechou subindo, mais de quase 500 pontos depois que o Ibovespa fechou às 5 horas. Isso porque a notícia saiu depois desse fechamento aqui. Dólar futuro recuou muito forte. Caiu quase 50 pontos depois da notícia. Desde futuros, que não fecham às 6h30, mas fecham depois do fechamento do Ibovespa. 5h30 a gente tem aqui também, candles recuando, sinalizando, de certa forma, um alívio no prêmio de risco que estava sendo impresso ali na curva de juros. E corroborando com o fato de que a simples elevação aqui da nota de risco é positiva para o Brasil, ou pelo menos para as bolsas. E aí algumas opiniões pessimistas dizem, cara, será que isso vem em boa hora? Porque o governo já está gastando pra caramba. E aí a Moody's já eleva a nota de crédito, eles vão gastar mais. Ou entrar numa de meio que desqualificar as agências de rating. Tudo bem, são pontos válidos. Só que, no final das contas, a gente pode olhar de uma forma positiva e falar, olha, na própria nota está dizendo que esse grau de investimento depende de que o Brasil reduza gastos, o governo reduza gastos e que melhore a situação fiscal. E pode ser que o governo olhe para isso e fale, cara, de fato, a gente está indo no caminho certo e vamos agora tentar entrar um pouquinho mais na linha para fazer com que as coisas funcionem. É uma visão positiva do assunto. Enfim, vamos ver como é que o mercado brasileiro vai reagir. Ontem, que foi um dia de aversão a risco, a gente teve S&P caindo lá nos Estados Unidos, Nasdaq caindo 1,5%, isso tudo por conta das tensões na guerra. Hoje, índices futuros dos Estados Unidos amanhecem caindo também, S&P cai 0,40%, Nasdaq cai 0,40%. E abrindo um parênteses rápido aqui para os índices americanos, lembrando que a gente vem de máximas históricas sendo renovadas constantemente. E a gente tem um período de tensões muito escaladas geopolíticas, mísseis sendo atirados, e a gente não tem os índices americanos sofrendo tanto assim. Continuando. Europa em queda, leve queda, mas em queda. A gente tem o dólar DXY. Normalmente, em períodos de incerteza, a gente tem o dólar DXY sendo fortalecido. Ele foi um pouco fortalecido ontem, voltou à casa dos $101, mas hoje está estável. Dólar contra as principais moedas do mundo está misto, sem muita volatilidade. Bitcoin sofreu bastante. Bitcoin, que era para ser o ouro digital, né? Tá $61 mil. Sofreu muito com a aversão a risco. Me parece que o mercado não vê tanto Bitcoin ainda como um lugar seguro para se correr em momentos de crise, enquanto que o ouro renovou máximas, ele está caindo agora 0,28, mas ele continua sendo muito o safe haven, né? O lugar seguro que os investidores correm quando tem esse tipo de crise, ou esse tipo de conflito. Ontem que a gente teve dados mistos sobre a economia dos Estados Unidos, a gente teve dois dados mais importantes que saíram. A gente teve o JOLTS, que é a abertura de vagas de emprego, que veio bem acima do esperado. A expectativa era de 7,6 milhões de vagas de emprego sendo criadas. Foram criadas 8,04 milhões de vagas. Isso mostra que a economia segue com força, segue forte. Só que os PMIs, eles vieram ali abaixo da expectativa, mostrando uma contração na atividade industrial, fazendo com que o impasse entre cortar 25 pontos bases ou cortar 50 pontos bases ainda fique bem ali sem uma definição.
De dados econômicos hoje, 9h15 a gente tem ADP nos Estados Unidos, que é a criação de vagas privadas nos Estados Unidos. Isso é muito importante, vai em linha ali com o que eu acabei de falar. E às 9 horas a gente tem produção industrial aqui no Brasil, que é importante, mas talvez até seja um pouco deixada de lado por conta do conflito e por conta da elevação do grau de investimento que a gente teve ontem no final do dia. E além disso, a gente tem Fed Speakers falando ao longo do dia, e no final do dia a gente tem o Campos Neto dando mais uma palestra. Isso depois que o pregão fechou, às 8 horas da noite. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.